Bem, vamos voltar a falar de Grenal, e especialmente do segundo jogo, que é uma grande polêmica, né? E ontem o vice-presidente de futebol do Inter, o Marcelo Medeiros, ficou desconfortável numa pergunta do Bruno Ravazoli, repórter da Band AM 640, sempre pertinente Bruno Ravazoli. Ele perguntou ao Bruno se o Internacional tem medo de enfrentar o Grêmio no estádio Beira-Rio. Marcelo Medeiros. Tu usaste uma expressão medo. Eu não vou entrar no mérito da tua expressão, porque eu acho que a diretoria do Inter e a história do clube tem outro tipo de conduta. Nós disputamos o Mundial, disputamos Libertadores, disputamos títulos que nós ganhamos e que nós perdemos. Nós nunca tivemos medo disso. O Inter está há quase 1 ano e meio sem jogar no Beira-Rio. Nós passamos, com todas as críticas procedentes ou não, a respeito do ano passado, e em todas as oportunidades, nós destacamos o desgaste que no final do ano nós tivemos por não jogar no Beira-Rio. Hoje a gente noticia que a nossa ideia é jogar no Beira-Rio. Mas para tranquilizar o torcedor, o Inter fará todo, não é o departamento de futebol, o Inter e todas as suas áreas, todas as suas vice-presidências, todas as suas diretorias, farão tudo que é possível para jogar no Beira-Rio. Fará tudo o que é possível e a decisão acontecerá em 90 minutos no Grenal Arena. Daniel, eu quero dizer o seguinte, ó, o Marcelo, ainda que tenha ficado desconfortável com a pergunta do Ravazoli, eu observei que ele respondeu bem, de forma civilizada, mas eu quero colocar o meu ponto de vista aqui, que eu acho que o medo nem sempre é ruim. Eu tenho dito, medo é radar, medo é alerta. Se o Inter tivesse e ter medo, não é se sentir inferiorizado ou incompetente. Eu tenho medo, por exemplo, de andar nas ruas da nossa cidade e do nosso país como um todo. Tenho medo, sim, de assalto, de crime. Se o Internacional tivesse tido medo contra o Mazembe, talvez não tivesse levado 2-0, talvez tivesse conseguido vencer o jogo. Então, na minha leitura, o Internacional vai esperar sim o Grenal da Arena, vai esperar o resultado desse jogo e a partir daí vai decidir. O Internacional tem medo de duas situações naquilo que eu interpreto. A depredação, consequência de uma briga, de uma rivalidade acentuadíssima das duas torcidas e de perder o jogo e ver o rival fazer uma festa no Beira-Rio uma semana depois. Agora, dizer isso publicamente é muito complicado. Claro. O mais interessante é o seguinte, que a manifestação do vice de futebol do Internacional, ela fica como uma manifestação oficial do clube, que eu esperava ouvir do presidente do Inter, Giovanni Luigi, quando perguntado que disse pelo o Marcelo próprio... Rezende? Ele disse que vai fazer todo o esforço, a mesma coisa. E o que disse o presidente do Internacional, Giovanni Luigi? Faremos o possível. Isso não foi dito pelo presidente do Inter. O presidente Giovanni Luigi, ele deu uma curva, e até vou entender, uma manifestação política e tal, dizendo, olha, vamos esperar ainda, tem o primeiro jogo, tem um jogo contra o Caxias, na sexta-feira passada ele chegou a dizer que o Inter não medirá esforços para jogar no seu estádio. Tudo bem, só que quando chegou próximo do jogo, ele recuou. O vice de futebol do Internacional, uma manifestação que eu julgo interessante. O Inter quer jogar no Beira-Rio. Eu até acho que inicialmente o Inter tinha a intenção de não jogar esse jogo no Beira-Rio. Só que o Inter achou que faria isso nos bastidores, na surdina, sem ninguém perceber. O Inter não imaginava essa repercussão imensa e essa imagem que vai ficar de que o Inter teve medo. Mas acho que não tem medo. O departamento de futebol do Internacional vai subir num porco. O Abel vai subir num porco se o jogo não for no Beira-Rio. É fácil. Os jogadores a mesma coisa. É fácil. Então, passar a responsabilidade dos órgãos públicos? Não, claro que não. Passa a responsabilidade para esses que estão queixosos. O presidente Giovanni Luigi faz, eu vou lhe dar uma sugestão então. Já que o Abel e os jogadores estão tão assim, né, nervosinhos e ansiosos, o senhor se reúna no vestiário na sexta-feira e diga assim, vocês querem jogar no Beira-Rio, né? O Beira-Rio não tem condições, temos esse problema, esse medo, aí seja lá o que for, tá? Porque a responsabilidade é nossa, não de vocês. Se vocês perderem, quem vai ficar marcado somos nós. Então vamos fazer o trato. Vocês ganham do Grêmio na Arena, a gente joga no Beira-Rio. Pronto, está resolvido. Só tem outro com o Grêmio depois também. Tem outro lado da moeda. Grêmio, né? Combina com os russos, né? Tem outro lado da moeda. Não é garantia de nada, Daniel. Se perde o Grenal, se o Internacional perde o primeiro Grenal, ele tem muito mais motivo para jogar no Beira-Rio. Ele vai precisar do Beira-Rio. Mas não vai ele precisa de um estádio cheio, com grande capacidade de público. Eu tenho certeza que se o jogo sair do Beira-Rio, não vai o Inter assumir a responsabilidade da decisão. Claro. Isso. A responsabilidade vai ser de um órgão público que não vai dar condição para o estádio. Claro. Mas a minha opinião, o Inter tem que jogar no Beira-Rio. Não pode se acovardar, tem que jogar no Beira-Rio. Mas eu acho que esse medo, na verdade, é uma coisa que foi criada
por nós, né? Claro que foi. Eu não vejo. Mas tu acha que o Internacional não teme ver o Grêmio da volta olímpica e carimbar o Beira-Rio uma semana depois da festa? Meneghetti, assim, ó, a gente tem alguns contatos, a gente conversa com alguns dirigentes e tal, e muitos mostram um certo descontentamento com essa questão das vistorias do Beira-Rio para a liberação do estádio. Isso, pelo menos, me dá a ideia de que existe uma vontade, sim, de jogar imediatamente no Beira-Rio. O problema é que pode resultar num título do rival. Mas o Beira-Rio não vai acabar em um ano. Se o Internacional perder o título do Grêmio, ele tem mais a vida inteira para ser campeão no Beira-Rio. O que é? A imprensa está retumbando, é isso, né? O que é o torcedor está pensando. Porque o torcedor está com medo. Tu tá totalmente enganado. Tá? Não, tem uma divisão, tem uma divisão. Não, Ribeiro, não dá para generalizar. Eu vejo nas redes sociais, tem gente que tem que jogar no Beira-Rio e outros, não, vamos jogar em Caxias. Eu percebi mais uma indignação do torcedor com a possibilidade do jogo não ser no Beira-Rio. Talvez a tendência seja essa, mas eu acho que tem gente que não quer jogar mesmo. E outra coisa, que desculpa de novo vai se dar para o associado do Inter. Você sabia que o Inter já aumentou a mensalidade do sócio? Desde janeiro. Por conta do estádio? Mas vai inventar outra desculpa para não jogar no Beira-Rio? Não joga lá nunca. Pode, né? O estádio Vale dá 3 mil pessoas. E para esse sócio, é a primeira decisão do Beira-Rio. Claro. Mais um motivo ele tem para querer ir no estádio. Óbvio. O Meneghetti, tanto eu acho também que o Internacional vai esperar o primeiro clássico para tomar sua decisão, especialmente porque não tem nada que diga que ele tem que tomar essa decisão agora. Claro. Como o primeiro jogo acontece 15 dias antes do segundo, o Inter pode muito bem jogar o primeiro e depois pensar no que vai fazer. Ainda tem a reinauguração, tem a questão do entorno que pode estar melhor até lá. O resultado vai influenciar também. O presidente da federação, pelo que eu li aí na mídia, acha que vai ser Caxias. Não, é o contrário. Ele disse ontem na jornada esportiva da Bandeirantes que vai ser no Beira-Rio e que ele só espera a confirmação. Então ele mudou a opinião. Ele disse que quer que seja uma coisa no veículo. Inclusive, ele fez pressão para o Internacional confirmar o jogo no Beira-Rio. Pressão para o Inter confirmar o jogo no Beira-Rio. O único argumento, e eu acho que é plausível, é o fato do entorno estar ainda muito complicado, e a gente está falando de um Grenal de 40, 50 mil pessoas e de torcidas rivais, e a questão da segurança num entorno que tem caliça, entulho e muita obra. Isso eu acho um argumento plausível. Aí acho que é o problema. Mas aí dá para definir agora, não precisa esperar o primeiro jogo. Né? Aí dá para definir, não precisa esperar, né? Empatamos na Arena, podemos jogar no Beira-Rio, estamos confiantes. Não, perdemos na Arena, complicou a vida. Se fosse só esse o argumento, nós sabemos que não é. O presidente da federação disse ontem é que o Inter tem até 72 horas antes do jogo para confirmar. Então, são 15 dias entre um jogo e outro. O Inter, na quinta-feira de tarde, o Inter pode, da outra semana, nas vésperas do jogo, para confirmar se o jogo no Beira-Rio. É um desrespeito ao seu associado, inclusive, ao torcedor, né? Que tem que se programar, né? Mas eu acho que a gente vai saber disso aí no domingo às 6 da tarde. Depois do jogo. Se empatar o jogo, tem grandes chances de ir pro Beira-Rio. Empate ou vitória do Inter. Se o Grêmio ganhar, o jogo não vai ser no Beira-Rio. Também acho. Roberto. A Juliana, chega, cansada, eu quero ver o meu Inter no Beira-Rio. O Israel Borges, comovente ver a emoção do torcedor do Grêmio estar na final do Gauchão. O Felipe Peruso Ramos, Ramiro está mal, tem que sair para entrar o Alan Ruiz e o Pará comprometeu de novo, deixou o Papa cabecear livre. E o que é? Esse Luan é um jogador completo, perna direita, perna esquerda, braço direito, pode jogar vôlei também.